Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, que Jesus abençoe, que possamos ter um dia abençoado na presença do Senhor. Começando mais um dia, na leitura com a palavra do Senhor, a leitura da palavra do Senhor, mais um dia na presença dEle. Eu não sei se todo mundo sabe, que está me ouvindo, mas o meu nome é Elane, e eu tive esse propósito de ler a palavra do Senhor há algum tempo atrás, e quando foi, não me recordo quanto tempo faz, mas assim, eu tive a ideia de gravar, porque eu estava lendo a palavra todos os dias. Aí eu disse, não, vou gravar para poder ficar, gravado para a posteridade e para algumas pessoas também poderem escutar a palavra se não tiverem tempo de ler. E aí foi quando eu tive essa ideia. Então, já faz algum tempo que eu estou lendo, já estou em Deuteronômio, já li Gênesis, comecei a gravar em números. Eu já tinha lido Gênesis quando eu comecei a gravar. Então, depois eu volto a gravar Gênesis, para poder ficar a Bíblia toda gravada. Então, estou muito grata a Deus por essa oportunidade. Deuteronômio, capítulo 26, é onde nós estamos. Diz assim, as primícias da terra. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás as primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus. E as porás no cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás, hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca pessoa, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor nosso Deus ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Os dízimos. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é os dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor, teu Deus, tirei da minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgride dos teus mandamentos. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei, estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo que me ordenaste. Tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo,
a Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Exortação à obediência. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos. Juízos, guarda-os, pois... Estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os teus mandamentos, e os teus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo do Senhor teu Deus, como tem dito. Agora vamos aos comentários do capítulo 26. Capítulo 26. Moisés faz confissões para a apresentação das primícias, do versículo 1 ao 11, e o dízimo do terceiro ano, 12 a 15, e uma exortação, do 16 a 19. Conclui com a exposição dos estatutos e ordenanças contidos nos capítulos 12 a 26. Versículo 3. O Senhor prometeu. O primeiro ato devia ser a declaração de que Deus cumpria sua antiga promessa, a de dar-lhes a terra, que está em Gênesis 28, 13, né? Arameu. A referência é a Jacó, cuja mãe e parentela vinham de Arã. Está em Gênesis 24, 10 e Gênesis 25, 20. Dos versículos 5 ao 10, o costume de repetir-se um credo já vem do tempo de Moisés. O que está sendo feito na cerimônia aqui, descrita, é um tipo de profissão de fé. Aquilo que Deus fizera para seu povo, Israel, desde os tempos mais antigos, e pode ser chamado o credo histórico. O outro trecho que os israelitas até hoje repetem como credo se lê em 6, do 4 ao 9, e fala de um amor perfeito, dedicado a Deus e de reverência total para com sua palavra. É o credo do coração. Versículo 12. No ano terceiro, durante os 2 primeiros anos, o dízimo anual deveria ser levado ao santuário central. No terceiro ano, entretanto, o dízimo seria armazenado para distribuição entre os pobres. Versículo 13. Tirei de minha casa o que é consagrado. O israelita que tivesse pago seu dízimo de 3 anos, a porção sagrada devia declarar publicamente que obedecera ao mandamento de Deus. Versículo 14. O adorador devia confessar que sua oferta não foi exposta à contaminação cerimonial, especialmente aquela associada com a lamentação pelos mortos. Do 16 a 19. A lei agora fora dada a sua totalidade. A responsabilidade de Israel em observá-la consistia em seu pacto com Deus. Esta totalidade se reflete nas seguintes palavras: estatutos, que representam a firmeza eterna das disposições de Deus. Salmo 119, versículo 89 a 91. Juízos, que são pronunciamentos de Deus sobre o comportamento humano, no agir e no pensar. Mandamento, as ordens ou instruções de Deus, cujo teor se resume nos 10 mandamentos registrados em 5, do 6 a 21. A vida consagrada. 1.
chamada à consagração. 2. Ato da consagração. 3. Significado da consagração. Possuído por Deus, obediente a Deus, abençoado por Deus e santo para Deus. Então, aqui ele explica o que são juízos, né? Porque às vezes a gente lê na palavra seus juízos, teus mandamentos, como está aqui no versículo 17, diz assim: hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os teus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Então, eram 3 coisas para que eles estavam guardando, né? Estatutos, mandamentos e juízos, né? Então, assim, foram 3 coisas. E aí ele fala aqui, essa totalidade se reflete nas seguintes palavras: estatutos, que representam a firmeza eterna das disposições de Deus, certo? Estatutos representam a firmeza eterna das disposições de Deus. Juízos, que são os pronunciamentos de Deus sobre o comportamento humano. Então, os juízos são os pronunciamentos de Deus sobre o comportamento humano, no agir e no pensar. E o mandamento são as ordens, instruções de Deus, cujo teor se resume nos 10 mandamentos. Então, aqui a explicação muito boa. Eu já tinha lido várias vezes, mas nunca tinha tido essa explicação. Gostei muito dessa explicação. Muito importante que a gente possa realmente estar entendendo a palavra de Deus, né? Lendo e entendendo a palavra de Deus, né? Muito importante. Agora nós vamos ler o 3º discurso de Moisés, que está no capítulo 27. Fala assim: o 3º discurso de Moisés, solene promulgação da lei. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Agora está falando de mandamento. No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo-a passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Então, novamente está lembrando que Deus prometeu, né, aos pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedra foscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Falou Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo o Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Amém? Verso 11. Maldições do monte Ebal, que foi falado aqui acima, né? Aqui no versículo 4, quando diz: quando houveres passado o Jordão,
levantarás essas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal e as caiarás. Então, agora é maldição do monte Ebal. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Assé, Zebulon, Dan e Naftali. Então, uma parte das 12 tribos ia abençoar, né? E outra parte ia amaldiçoar, né? O monte Gerizim ia ser abençoado e o monte Ebal ia ser amaldiçoado por aquelas outras tribos. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em voz alta e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá: amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: amém. Assim seja, né? Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porque profanaria o leite do seu pai, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se ajuntar com animal, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha da sua mãe, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que aceitar o suborno para matar a pessoa inocente, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: amém. Então, o capítulo 27 foi todo já lido, então vamos agora ler os comentários. O capítulo 27, o estilo volta à forma de narrativa, e Moisés aparece na terceira pessoa. O capítulo contém instruções para a inscrição da lei em pedra no Monte Ebal, do 1 ao 8. Uma injunção divina à obediência e uma ordem para o pronunciamento das bênçãos e maldições nos montes Gerizim e Ebal. O primeiro estágio da ratificação do pacto teve lugar nas planícies de Moabe, quando Moisés ainda era o líder. O desdobramento da ratificação em 2 estágios simboliza a contínua liderança de Deus, embora tenha havido mudança de líderes no nível humano. Esse capítulo aborda o seguinte estágio da ratificação: o cumprimento do que está registrado em Juízes 8, 30 a 31. Josué 8, 30 a 31. Verso 2. No dia, não é feita essa referência a nenhum dia específico, mas a um tempo ainda no futuro. Pedras grandes. Tais pedras se encontram no Egito e em outros países do Oriente, com inscrições gravadas na própria pedra, ou então numa superfície de argamassa ou cal. Versículo 3. Escreverás. As antigas inscrições podiam ou não ser extensas. Sabe-se de uma gravada nas rochas de Beistum, 3 vezes mais extensa que o livro de Deuteronômio. Desta lei refere-se o pacto do Deuteronômio. Versos 5 e 7.
Assim como a lei testifica sobre o pecado, assim os sacrifícios no altar do Monte Ebal testificavam a graça e a provisão da misericórdia, inclusas no pacto para encobrir as culpas. Os holocaustos simbolizavam a completa consagração a Deus e as ofertas pacíficas simbolizavam a comunhão com Deus. O verso 26, o povo deveria obrigar-se, sob maldição, a guardar toda a lei. Cristo libertou o crente tomando sobre si essa maldição. Glória a Deus por isso, né? Podemos reviver o nosso ato de consagração relembrador. Primeiro, o que fazemos. Segundo, o que lemos. Terceiro, o que ouvimos. E quarto, o que dissemos. Então, aqui, Cristo está falando que Cristo, né, já nos libertou deste jugo de ficar realmente fazendo como essas pessoas faziam, né? Que Cristo veio nos libertar da lei, né? Ele cumpriu toda a lei. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Verso 28, capítulo 28, quer dizer. As bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na tua cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dará o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirem. Então, aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela fala muito clara, né? Para que sejamos abençoados, né? Precisamos estar realmente obedecendo a palavra do Senhor, né? Verso 15. Os castigos da desobediência. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições
estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na terra, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente perecerás por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isso lhe perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos por um caminho. Sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinhas, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti as tuas ovelhas, serão dadas. Não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia. Porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-ás um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. E te enlouquecerá pelo que viste com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te podes curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará ao teu rei, que tiveres constituído sobre ti, e um agente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos, a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites
terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que seja destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardar os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti sobre o teu pescoço, porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá com o voo impetuoso de águia, como o voo impetuoso de água, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas, e nem das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venha a cair em toda a tua terra, os altos e fortes muros em que confiavas, e sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre e carne de teus filhos e das tuas filhas, que te deu o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com o seu irmão, e para com a mulher do seu amor, e para com os demais de seus filhos, que ainda lhes restarem. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos, que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia, e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido de seu amor, e para com seu filho e para com sua filha. Mesquinha de placenta que lhe saiu dentre os pés dos filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei escrita neste livro, para temeres este glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito, que temeste, e se apegarão a ti,
Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Ficareis poucos em número. Vós quereis como as estrelas dos céus em multiplicar, porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra, a qual passais para possuí-la. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste. Nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremendo, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás: ah, quem me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Triste, né? Ficaremos até aqui. Amanhã leremos o capítulo 29. Vamos ler agora os comentários deste capítulo, né? Que é bastante grande e tem bastante coisas para a gente ler. Capítulo 28. Tendo concluído suas instruções sobre o segundo estágio da renovação do pacto, capítulo 27, Moisés agora proclama perante o povo as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições oriundas da desobediência. As bênçãos da obediência vai do versículo 1 ao 14 e as maldições vai do 15 ao 68, né, que nós acabamos de ler. Durante os últimos 40 anos, Israel já havia se mostrado propenso à apostasia. A ênfase dessa passagem, portanto, recai sobre as maldições e não sobre as bênçãos. Se o leitor se admirar com a extensão e a severidade das maldições proferidas, lembre-se que algumas das expressões utilizadas pelo Senhor Jesus não eram menos severas. No entender de Moisés, não passavam de avisos de misericórdia, que, se escutados, teriam poupado a Israel muitos dissabores, muita misericórdia. Recorde-se a história dos judeus até o presente, que é amargo comentário desses passos de Deuteronômio. Do verso 1 ao 14, as 6 bênçãos têm seu paralelo nas 6 maldições. Note-se a disposição da matéria. As bênçãos tratam de relações estrangeiras de Israel, relações domésticas, relações espirituais, relações domésticas e relações estrangeiras. Se Israel fosse fiel em suas relações com Deus, prosperaria em todos os sentidos,
desfrutaria de abundância na própria pátria e seria bem-sucedido em todo o encontro militar ou comercial com outras nações. Então, era só ser obediente a Deus que tudo ia bem, né? Verso 1. Te exaltará sobre todas as nações. Esse era o propósito de Deus para o seu povo. Seu cumprimento dependia da obediência deles. Tinham de agir de modo singular entre as nações da terra. Verso 3 a 14. Notar o contraste entre a natureza dessas bênçãos e a frase do Novo Testamento, toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais. Então, toda sorte de bênção. Então, assim, resumiu. Aqui ele falou bênção por bênção, né? E lá em Efésios 1:3 diz toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais. Aleluia. Chamado pelo nome do Senhor, isso significa que eram povo de Deus e, portanto, estavam sob sua proteção. Verso 15 ao 68, né, que nós acabamos de ler. O resultado final da desobediência seria a expatriação dos israelitas da sua herança e a perda da sua posição como povo de Deus. Perdeu a posição de povo de Deus, né? Verso 15, te alcançarão. Não há modo de escapar de Deus, senão correndo para Ele. Olha aí. Se você quer escapar de Deus, corre para Ele. Nem se pode fugir da sua justiça, senão fugindo para a sua misericórdia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Me abandonaste. A violação do primeiro mandamento era a essência do pecado de Israel. Note-se como estas palavras de Moisés passam quase imperceptivelmente para as de Deus, como frequentemente sucede nos escritos proféticos. 22. Até que pereças, o resultado final da epidemia, da seca, da guerra, seria a destruição de Israel. Bronze, ferro, essa seria a aparência do céu e da terra, porque as chuvas seriam interrompidas e assim seriam somente poeira. Aves, animais, que degradação! O homem que recebeu autoridade sobre o reino, sendo devorado pelas aves e animais. Apocalipse 19, 17 e 18 pinta a condenação da humanidade rebelde como uma festa que homens mortos são devorados pelas aves. O arranjo das maldições, do versículo 27 a 35, é semelhante às da bênçãos, doenças incuráveis, loucura, opressão contínua, frustrações, opressão contínua, loucura, doença incurável. Ele repete aqui, que está em diversos versículos. Doença incurável, está no versículo 27. Loucura, no versículo 28. Opressão contínua, no versículo 29. Frustrações, no 30 ao 32. Opressão contínua, no 33. Loucura, no 34. Doença incurável, no 35. Então, repete-se. Os juízos de Deus podem chegar à mente do homem para enchê-la de trevas e horror. E o pior dos juízos é aquele que faz o homem se constituir em terror para si mesmo e na sua própria destruição. Verso 29. Este versículo revela a incapacidade total do homem mesmo
em meio às circunstâncias mais ideais, é a loucura, na sua forma mais terrível e mais comum, a esquizofrenia, que produz esta enfermidade da personalidade. Este versículo 30 representa a frustração total dos mais nobres sonhos do homem, a frustração dos seus melhores esforços. Saudades, especificamente saudades que nunca se poderão matar, num desprezo onde não há saída. Verso 36: Servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Na idolatria, o homem adora criaturas que lhes são inferiores, em vez de adorar ao Criador, que lhe é superior. Eles servirão um sinal de julgamento. Eles seriam um sinal de julgamento divino. Verso 46. E uma maravilha que provocaria estupefação. Versos 47 e 48. O argumento é que, se era difícil demais obedecer aos mandamentos de Deus, que são a plenitude da vida, da alegria e da prosperidade daqueles que neles andam, muito mais pesados vão ser os mandamentos dos inimigos, que se deleitam em torturar seus prisioneiros, assim como Satanás tortura os prisioneiros do pecado. Verso 49 a 58, ou a 57. É um quadro profético da desolação e degradação a que Israel viria a ser reduzido. Tempos de angústia frequentemente revelam a depravação daqueles que em tempos normais são considerados retos, mimosos e delicados. Esta cena se cumpriu nos cercos da Samaria e de Jerusalém. Verso 58. A finalidade da lei de Deus é levar os homens ao temor de Deus, que, sendo o princípio de toda sabedoria, é a fonte vital da vida humana. A própria palavra, lei, fala em guiar alguém até o alvo, que é Deus. Da mesma maneira, o Evangelho foi escrito para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida eterna em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Verso 64. O Senhor vos espalhará. A desobediência traria não só a derrota, mas também o exílio. Essas palavras se cumpriram na queda de Samaria, no ano 722 a.C., na queda de Jerusalém, em 586 a.C., foram novamente cumpridas quando Tito transportou muitos judeus do Egito, após a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Esse notável aviso sobre o exílio foi dado antes mesmo de Israel ter entrado em Canaã. Só pela inspiração divina, Moisés poderia ter previsto de modo tão claro o resultado da desobediência. Verso 68. Voltar ao Egito. Israel fora redimida da escravidão do Egito, mas muitos deles que repudiaram seu Salvador caíram novamente em escravidão. No início da era cristã, havia muitos judeus vivendo no delta do Nilo. O contraste dos dois caminhos, da obediência e da bênção, servindo a Deus com alegria e abundância, a alegria de Deus em fazer o bem. 2. Da obediência e da ruína, servindo ao inimigo em objeção, a alegria de Deus em fazer perecer.
O nome de Deus é glorioso e o modo como é usado nos revela verdades importantes a seu respeito. Primeiro, Deus é vivo, em contraste com os deuses materialistas de nossa era. 2. Ele revelou-se às gerações passadas. 3. Ele é supremo. 4. Ele é seguro, imutável e digno de confiança. 5. Ele é eterno. 6. Ele entra em relacionamento pessoal com seu povo. O Senhor teu Deus, esta expressão é comum. Amém, aleluia, glória a Deus. Capítulos maravilhosos, né? Aprendemos muitas lições nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. É de manhã que eu estou lendo. E é tremendo como o que Deus fala acontece. Que nós possamos obedecer ao nosso Deus. Que possamos ser fiéis a Ele em todo o tempo da nossa vida. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor Deus. Obrigada porque o Senhor cuida de nós. Pai querido, minha maior gratidão a Ti, Senhor Deus. Sou muito grata, Pai querido, a Ti, porque o Senhor mandou o Seu Filho amado para morrer por nós na cruz, Pai. Oh, Deus, que seria de nós se não fosse o Teu Filho, Pai? Que seria de nós se o Senhor não tivesse mandado o Seu Filho para morrer por nós na cruz e nos livrar da perdição eterna, Pai? Somos tão falhos, Senhor Deus. Desobedecemos a Ti continuamente, Senhor. Mas perdoa-nos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos perdoa. Nos regenera, Pai. Nos fortalece e nos faz retroceder aos Teus caminhos retos e maravilhosos, Pai. Pai querido, abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor chegue também na vida dela, Senhor Deus, com misericórdia, com providências, Pai, mudando estados, mudando a situação, Senhor Deus. Chega, meu Pai querido, com bênçãos insondáveis, com bênçãos grandiosas, toda sorte de bênção, Pai, abençoa-nos com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos guarda todo esse dia, toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Se curtiram, se gostaram desse vídeo, curtam, né? Dê o seu like. Se não gostarem, podem dar o dislike também. Compartilhe se gostarem. Ative o sininho, né? Se inscrevam no meu canal para poder também o YouTube saber que esse vídeo é importante, né? Porque se não há curtidas, ele também não sobe. Esse vídeo fica lá embaixo e ninguém vai ver, né? Então, eu peço que se você puder, faça isso, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.